Olá, gente, tudo bem aí com vocês? Bom, hoje eu quero trazer para vocês esse conteúdo aqui, ó. Sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis. Eu vou apresentar três métodos de resolução, né? Três maneiras que você pode resolver um sistema de equações. E, é claro, né, você vai observar essas três formas e aí você escolhe aquela que você se adaptar melhor para resolver seu sisteminha, certinho? Bom, o sistema ele é representado dentro de uma chave, certo? E onde nós vamos ter duas equações, ó. Então eu vou ter ax mais by igual a c. Lembrando que esse a, b e c são coeficientes numéricos, né? O a é o coeficiente de x, o b é o coeficiente de y e c é o termo independente, né? Então, vai aparecer duas equações aqui, ó. Para diferenciar, vou colocar aqui menos. Ok? Bom, então vai ser dessa forma. E a solução, o conjunto solução, ele é indicado, né? Entre chaves, né? Por um par ordenado. Onde aqui eu vou ter o valor de x, aqui o valor de y. Ok? Bom, então vamos começar. Cada exemplo aqui nos nossos sisteminhas, eu já estou trazendo para vocês a aplicabilidade do sistema, né? Onde é que a gente trabalha sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, né? Dentro do nosso contexto. Aí eu tenho aqui, ó, número 1. Um retângulo tem 36 metros de perímetro. Sabendo que a diferença entre as medidas da base e a altura é 2 metros. Calcule a área desse retângulo. Bom, então vamos relembrar. O que é um retângulo? É um quadrilátero, ó. Eu tenho um lado, 2, 3, 4. Então, é um quadrilátero. Um quadrilátero cujos lados opostos são congruentes entre si, tem a mesma medida. E os ângulos internos também são congruentes, cada um mede 90 graus. Ok? Isso é um retângulo, certo? Então, o que eu fiz aqui, ó? A base, né, que é esse segmento aqui, ó, eu chamei ela de x. A altura, que é esse segmento, eu chamei de y, certo? Então, agora vamos interpretar ali o problema. Que aqui diz o seguinte, ó, que um retângulo tem 36 metros de perímetro. Opa, vamos relembrar então o que vem a ser perímetro, né? Então, eu tenho aqui, ó, o que o perímetro é? A soma dos lados de uma figura plana. É que eu tenho a fórmula do perímetro do retângulo. Ó, o perímetro do retângulo eu chamei de P, retângulo, é igual a 2 vezes A mais B, certo? Lembrando que esse A aqui, ele é a altura, e esse B aqui é a base, ok? Bom, então, o perímetro, certo? É 2 vezes a soma da altura com a base, ok? Então, vamos lá, vamos começar então? Primeiro, vamos então montando aqui agora o perímetro, né? Então, ó, o perímetro. Perímetro é a soma dos lados, né? Ok? Então, eu sei que lá no retângulo, ó, vou voltar aqui a figura. Eu sei que lá no retângulo eu tenho quantas vezes o y? 2 vezes. E quantas vezes eu tenho o x? 2 vezes. Então, para mim poder somar isso aqui, olha como é que vai ficar o perímetro. Vai ficar x, certo? Mais y mais x mais y, não é isso? Ok? Para mim poder ter o quê? Para mim poder ter o perímetro. E esse perímetro, ele já nos deu o valor. Ele falou que o perímetro é 36 metros. Então, se eu somar x mais y mais x mais y, isso vai dar um valor de 36,
certo? Bom, se você observar, o x apareceu duas vezes, o y também apareceu duas vezes. Então, vamos reduzir isso aqui, ó. Então, vai ficar, ó, x mais x, 2x, mais y mais y, 2y. Isso é igual a 36. Então, a gente já tem uma primeira equação aqui, ok? Continuando lendo o problema. Sabendo que a diferença... A gente sabe que a diferença é o resultado, né, de uma subtração, ok? Que a diferença entre as medidas da base e a altura corresponde a 2 metros. Então, vamos lá. Então, tá aqui a base, tá aqui a altura. Então, vamos ver essa diferença aqui, como é que vai ser. Então, eu tenho a medida da base e eu tenho a medida da altura. A diferença é o resultado aqui, ó. Qual que é o resultado? 2 metros. Então, o que é a diferença? Não é o resultado de uma subtração? Então, x menos y é igual a 2. Então, nós temos aqui a nossa segunda equação. Feito a interpretação do nosso problema, né? Da nossa situação problema, vamos agora, então, resolver esse problema. Vou montar aqui agora, ó. Vamos resolver esse sistema. Vou montar aqui o sistema. A primeira equação, ela é 2x mais 2y igual a 36. A segunda equação é x menos y igual a 2. Ok? Então, eu vou chamar essa aqui de 1 e essa aqui de 2, tá? Ok? É algarismo romanos aqui. Bom, qual método que eu vou resolver essa equação, esse sistema? Eu vou usar o método aqui, ó, da adição, certo? O que indica o método da adição? Ele diz para mim o seguinte, que para eu somar duas equações aqui, eu preciso eliminar uma das variáveis, certo? Então, ó, eu preciso eliminar uma dessas variáveis aqui, ou x ou y. Só que para eu eliminar, cancelar, eu só posso cancelar dois termos que eles sejam opostos, né? Eles têm que ser opostos, não podem ser, eles têm que ser opostos. Então, para ser oposto, então eu vou analisar aqui, ó. Aqui eu tenho 2x e aqui eu tenho x. Então, eu preciso de termos opostos, eles não são. Mas para tornar esses termos opostos aqui, ó, vamos pensar comigo? Eu tenho 2x. Eu tenho esse termo e eu tenho esse termo. Para que venha a ser oposto, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso vir nessa e multiplicar ela por menos 2, ok? Porque aí, olha o que vai acontecer. Aqui é 2x, aqui vai passar a ser menos 2x. Aí, esses dois termos não são opostos, certo? Eu posso fazer isso com o x, mas eu também posso fazer isso com o y. Ó, vou lá para você ver, olha lá. Aqui eu tenho 2y. Opa. 2y, ok? E aqui eu tenho menos y. Então, para que esse 2y seja oposto a esse menos y, o que eu posso fazer? Eu posso, ó, tenho duas condições, eu vou dar para vocês. Eu posso vir aqui, dividir por 2, certo? Porque olha o que vai dar. Cancela, cancela, o que deu? Y. E y é o que de menos y? O que eles são? Opostos, ok? Então, eu posso fazer isso também. Agora, ó, vamos lá, mais outra vez. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, nesse e multiplicar ele por 2. Porque aqui, ó, olha o que vai acontecer. Menos y vezes 2, menos 2y. Agora, eles não são opostos? Então, eu tenho várias formas de fazer com que uma incógnita, uma letra, ela passe a ser oposta à outra, ok? Um termo pode ser oposto a outro. Então, vamos lá? Bom, feitas as análises aqui, então, eu vou escolher uma das variáveis. Eu vou escolher das incógnitas, ou x ou o y, ok? Eu vou escolher o x, tá? Então, eu quero
cancelar isso aqui. Então, o que eu posso fazer com esse x, né? Que ele tem um coeficiente 1 aqui, né? Para ele ficar oposto a esse outro valor que eu tenho aqui, que é o 2x. Ou seja, eu vou multiplicar ele por menos 2, né? Aí eu venho aqui, ó. Só que eu tenho que multiplicar, não é só o x, é toda a equação, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Do ladinho aqui. A primeira equação eu vou conservá-la, não vou mexer com ela. Opa. Já aqui, ó. O que eu vou fazer? Esse menos 2 eu vou multiplicar aqui, ó, com x, então vai dar menos 2x. Esse menos 2 eu vou multiplicar aí também com menos y, que vai dar mais 2y. E esse menos 2 eu vou multiplicar também com 2, que vai dar menos 4. Ok? Então, vou trazer para cá. Então, ficou o quê? 2x mais 2y igual a 36, menos 2x mais 2y igual a menos 4. Ok? Então, aqui agora eu vou responder agora. Agora eu vou trabalhar. Aqui, ó, se é adição, eu vou colocar um traço aqui, que eu vou estar somando, sinalzinho de mais, né? Aí eu venho aqui, ó, agora eu posso cancelar, não posso? Porque eu vou somar. Esse com esse com esse com esse. Ok? Então, aqui, o que eu posso fazer? Cancela. Tem que fazer o joguinho de sinais aqui, ó. Sinais iguais soma, conserva o sinal. 2y mais 2y, 4y. Aqui o 36 é positivo, o 4 é negativo. Então, o joguinho de sinais. Sinais diferentes, subtrai, conserva o sinal do maior modo. 36 menos 4, 32. Agora, o que eu tenho aqui agora? Só uma equação, né? Uma equação do primeiro grau com uma incógnita mesmo. Só com uma incógnita. Então, como é que eu faço? Aqui mesmo, ó. Primeiro membro quem tem letra, segundo quem não tem. Já tá organizadinho, bonitinho para nós, né? Só esse 4 que tá no lugar dele. Aqui ele tá multiplicando, vai passar para cá, dividindo. Então, y é igual a 32 dividido por 4. Então, y é igual a 32 dividido por 4, 8. Certo? Então, nós já encontramos o valor de y. Falta encontrar qual outro valor? O de x. Então, eu volto, tá? Eu volto, pode ser até nessa primeira aqui, ó, nesse primeiro, lembra? Eu posso voltar aqui, tá? E escolher, eu tenho, ó, tem várias escolhas. Eu tenho uma, duas, três. Tem 3 escolhas, 3 equações. Eu vou escolher qualquer uma dessas. É claro que eu vou escolher essa, ó, que ela tá bem mais simples, né? Os coeficientes numéricos aqui é 1 e aqui é menos 1. Então, eu vou escolher essa equação, vou trazê-la para cá, que é x menos y igual a 2, né? E vou fazer o quê? Vou substituir o nosso y. O y vale o quê? Vale 8. Então, eu venho aqui, x menos o y. Quem é y? 8. Aí, eu vou encontrar quem? O x, ó. Tem outra equaçãozinha igual a do primeiro grau com uma incógnita apenas. Então, o primeiro membro quem tem letra, segundo quem não tem. O 8 aqui é negativo, passa para cá, positivo. X é igual a 2 mais 8, 10. Solução é um par ordenado. Então, aqui o x é 10 e o y é 8. Ok? Retomando o problema, né? Diz o seguinte, ó. Ele nos deu, né, o perímetro, certo? Nos deu a diferença entre a base e a altura. Mas o que ele quer? Ele quer que a gente encontre a área desse retângulo. Então, nós não terminamos ainda. Lembrando que a área do retângulo é o quê? É a base vezes a altura, certo? E nós encontramos. Qual que foi a solução lá? Qual foi a solução? O x é 10 e o y é 8, ok? Então, o x, o que eu chamei o x? De quê? De base, né? Então, aqui, ó, a área do retângulo, ela é a base. Quem é a base eu chamei de quê?
De x, vezes a altura. E a altura eu chamei de quê? De y. Nós não temos os valores aqui? Nós não temos aqui os valores? 10 e 8. Então, agora o que a gente faz? É só substituir o que a gente tem aqui, ó. Então, a área desse retângulo vai ser base, que é o x, que é 10, vezes a altura, que é 8. Então, a área desse retângulo é 10 vezes 8, 80. 80 o quê? Metros quadrados. Então, tá aí, né, a área desse retângulo. Vamos verificar se é isso mesmo, né? Que ele diz o seguinte, ó. Um retângulo tem 36 metros de perímetro. Bom, lembra lá direitinho como é que é o nosso retângulo, ó. Nós não encontramos o x, né? Aqui, o x é 10, e o y 8. Então, ó, aqui é 10, certo? Vou mudar de cor, tá dando pra ver. O x é 10, então aqui também é 10, e o y é 8, certo? O perímetro não é a soma dos lados, vamos somar então? Ele diz que o perímetro tem que dar o quê? 36, vamos ver então? Então, eu tenho, ó, 10 mais 10, certo? Mais 8, mais 8, ok? Então, vamos ver mesmo se tá certo. 10 mais 10, 20. 8 mais 8, 16. 20 mais 16, o que vai dar? 36. Ok? Então, tá certo. Vamos ver, vamos conferir a área também? A área, né? Ele diz que é base vezes a altura deu 80. Ok, mas olha aqui. Ele diz o seguinte, que as medidas da base, né? Que a diferença da base e da altura é 2. Então, ó, diferença da base da altura, é 2. Ok. Então, vamos ver mesmo quanto é que vai dar isso mesmo, ó. Que x menos y vai dar 2. Não é isso? A diferença da base pela altura vai dar 2. Quem é a base? 10. Quem é a altura? 8. Quanto que é 10 menos 8? 2. Então, realmente, né, está correto o nosso sisteminha. Vamos agora para o número 2? Bom, então vamos para o sistema de equação número 2. Diz assim: a quantia de R$ 200 será repartida entre 2 irmãos, sabendo que o irmão mais velho deve receber R$ 40 a mais que o outro. Quanto deve receber cada um? Bom, são R$ 200. Esses R$ 200 vão ser divididos entre 2 pessoas. Se cada um fosse receber a mesma quantidade, seria 100 para cada um, não é? Mas aqui não, ó. O mais velho, ele vai receber R$ 40 a mais que o outro. O outro, então, é o mais novo. Então, olha aqui, vamos começar a interpretar o problema. Então, eu tenho 2 irmãos, certo? Eu tenho o irmão mais velho e eu tenho o irmão mais novo. O irmão mais velho, eu vou chamar ele de X. E o irmão mais novo, eu vou chamar ele de Y, né? Então, vamos lá. A quantia de R$ 200 será repartida entre 2 irmãos. Você concorda comigo, então, que o irmão mais velho receber mais o irmão mais novo receber, não vai ser esse total aqui de R$ 200? Então, como é que vai ficar? Vamos começar a interpretar aqui, ó. Então, vai ser assim. X, ó, o irmão mais velho recebeu uma quantidade, o irmão mais novo recebeu outra quantidade, mas que os dois juntos vão receber R$ 200, ok? Tá, então vamos lá. Sabendo que o irmão mais velho, quem é o irmão mais velho? O X. Deve receber R$ 40 a mais que o outro. Então, vamos lá. Então, ó, o irmão mais velho, que é o X,
Ele vai receber uma quantidade, mas nós não sabemos que quantidade é essa. Mas qual que vai ser essa quantidade? O que está falando lá? Que vai ser R$ 40 a mais que o outro. Então, ele vai receber uma quantidade que vai ser 40 mais o que o outro receber. Ok? Então, tá aqui o nosso sistema de equação. Bom, qual método agora que eu vou resolver esse sistema? Vou resolvê-lo pelo método da substituição. Quando se fala em substituição, é só a gente lembrar o seguinte. Tem lá um time um jogo, né? Uma partida de futebol. Se tem ali algum dos jogadores ali que acontece alguma coisa com eles, ele é retirado, né, do jogo e colocado outro no lugar. O que nós chamamos disso, né? De substituição, né? Então, um jogador vai ser substituído pelo outro. Então, é o que nós vamos fazer aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retirar ali, ó, uma variável ali, uma incógnita ali, ela vai ter que sair. Agora, olha que interessante que eu tenho aqui, ó, que o x é igual a 40 mais y. Então, eu vou partir disso aqui, ó. Quem é o x? Quem é o x? Eu vou trazer para cá. Quem é o x? É 40 mais y. Certo? Então, com essa informação, eu vou lá na outra equação, que é x mais y igual a 200, e vou fazer o quê? Vou substituir esse valor que a gente tem, ó. Quem é x? X é 40 mais y. Então, eu venho aqui e vou substituir o valor que eu já tenho para x. Então, no lugar do x, ó, eu vou colocar o quê? 40 mais y, ok? E aqui agora eu continuo a nossa equação. Mais y igual a 200, certo? Bom, só tem uma incógnita agora, né? Então, ok, vamos trabalhar. Aqui eu já posso somar, tá bom? Então, ó, y mais y, o que dá? 2y, igual a 200. Esse 40 é positivo, passo para cá, negativo, certinho? Vamos resolver aqui, ó. Y é igual a 200 menos 40 vai dar 160. O 2 que está multiplicando passa para cá, dividindo. Então, y é igual a 160 dividido por 2 vai dar 80. Então, ó, quem é y? É o irmão mais novo. O irmão mais novo vai receber quanto, então? R$ 80, certo? Bom, vamos ver agora no irmão mais velho, que o irmão mais velho recebe o mesmo tanto do irmão mais novo, mais R$ 40. Então, vamos lá? Então, x é igual a 40 mais. Agora, vamos substituir, ó. Isso chama método de substituição. Quanto que vale y? 80. Então, eu vou substituir aqui o 80. Então, x é igual a 40 mais 80. Ele vai receber 120. Então, a nossa solução aqui é o seguinte. Tem uma perguntinha lá, não tem? Quanto deve receber cada um? Ó. Quanto deve receber cada um? Vamos responder? Vamos responder, então? Então, ó, o irmão mais velho, que é quem? O x. Quanto que ele vai receber? R$ 120. O irmão mais velho vai receber R$ 120, ok? Bom, e o irmão mais novo, né? O outro receberá, o outro é o y, quanto que deu o y? 80. O outro vai receber R$ 80. Então, olha só, o irmão mais velho não está recebendo, ó, porque ele recebe 80, o mais novo 80. Ele aqui está recebendo 80, mais 40 a mais, então ele está recebendo 120, ok? Terceiro problema que diz assim, dividindo R$ 400 entre duas pessoas, de modo que a primeira receba o triplo da segunda. Quanto deve receber cada uma? Então, novamente aqui, ó. Se fosse quantidades iguais, cada um receberia R$ 200, né?
mas uma vai receber o triplo da outra. Então, como é que eu coloquei aqui? São duas pessoas, a primeira e a segunda. A primeira eu vou chamá-la de X e a segunda eu vou chamá-la de Y. Então, vamos interpretar ali agora, ó. Dividindo R$ 400 entre duas pessoas. Então, quer dizer que vai vir R$ 400 para as duas aqui, ó. Ou seja, a quantidade que uma vai receber mais a quantidade que a outra vai receber vai ser um total de R$ 400. Ok? Bom, agora lá. De modo que a primeira, quem que é a primeira? Receba o triplo da segunda. Então, a primeira vai receber 3 vezes a mais que a segunda. Então, tá aí o nosso sistema. Então, a primeira recebe o triplo da segunda. Então, qual vai ser agora o método que eu vou trabalhar com vocês? Vai ser o método da comparação. Ou seja, eu vou comparar. O que é o método da comparação, então? Ó, se você olhar ali, o nosso x já está bem arrumadinho, bonitinho aqui, ó. X é igual a 3y. Então, o que eu vou comparar? Eu vou comparar o seguinte, ó. X é igual a quem? Quem é igual a x? É igual a ele mesmo, certo? Então, eu venho aqui, ó. Aqui é a primeira equação e aqui é a segunda equação. Então, esse x aqui é da primeira, esse x é da segunda, ok? Bom, então, o que eu faço? Vou lá na primeira equação. Lá na primeira equação, eu tenho x mais y igual a 400. O que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar o x. Porque na segunda, o x já está isolado. Aqui eu preciso isolar o x. Então, eu vou isolar. X é igual a 400. O y é positivo, passo para cá, negativo. Então, aqui eu tenho, ó, esse é o x da segunda e esse é o x da primeira. Então, o que eu faço aqui agora? Eu vou substituir, ó. Quem é o x da primeira? 400 menos y. Então, 400 menos y, igual ao x da segunda. Quem que é o x da segunda? 3y. Quando eu faço essa comparação, ó, subiu o x, né? Agora eu só tenho o y, ok? Eu não quero ali trabalhar com número negativo. Não, vou trabalhar, que às vezes tem aluno que tem essa dificuldade de fazer essa inversão, né? Então, eu vou trabalhar. Então, vai ficar aqui, ó, menos y. Esse 3y é positivo, passa para cá, negativo. Esse 400 é positivo, passa para cá, negativo. Ok? Resolve aqui, ó. Sinais iguais, soma, conserva o sinal. 1 mais 3, 4y, igual a menos 400. Esse menos 4 está multiplicando, então, menos 4 passa dividindo. Então, y é igual, menos de por menos vai dar mais, 400 dividido por 4 vai dar 100. Então, quanto que y vai receber? 100. Quem é o y? Ele é a segunda pessoa, ok? Lembra que a primeira recebe 3 vezes, né, que é a segunda. Então, vamos lá, vamos substituir ali então, vamos saber o y. Para isso, ó, eu vou pegar aqui, ó, tá? Mas pode ser qualquer uma também. É sempre que ela já está mais prática. Então, x é igual a 3 vezes o y. Então, x é igual a 3 vezes o valor de y. Quem é y? 100. Então, x é igual a 3 vezes 100, 300. São R$ 400 dividido por duas pessoas, onde a primeira recebeu o triplo da segunda. Não foi? Aí tem uma pergunta lá, não tem? Tem uma pergunta, ó. Quanto deve receber cada uma? Vamos responder então. Vamos lá. A primeira pessoa, né? Receberá R$ 300. E a segunda, quanto que ela vai receber? R$ 100. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado, né?
você tem 3 opções para você resolver um sisteminha de equação, pelo sistema, pelo método da adição, pelo método da substituição ou pelo método da comparação. Tchauzinho!